Então, pessoal, aqui eu vou dar um exercício explicativo que eu já dei em sala de aula, mas para os alunos que chegaram atrasados em relação praticamente um mês, não viram esse exercício. Então, eu vou dar esse exercício explicativo ponto a ponto, começando com uma curva simples e depois juntando as duas, uma curva em transição, que é uma curva em espiral com as suas formas, tá? Então, ó, os dados aí, ó, ele está falando que para, se for necessário, corrigir um projeto geométrico existente dos segmentos em curvas, logo na próxima página vai aparecer a figura, né? A primeira curva do tipo circular com deflexão à direita e a segunda do tipo transição total com deflexão à esquerda. E nós temos essas informações aí de campo, né? As deflexões são de 70 graus, o PI1 está na estaca 28 mais 0,1621 metros, o TS2 está na estaca 66 mais 18,693 e o ST2 da curva 2 está na estaca 115 mais 13,098 metros. E a distância entre o PI2 e o ponto final é de 1.100 metros, tá? Pode considerar 1.000 aí, porque eu acabei fazendo as contas aí com 1.000 e esqueci que era 1.100, mas na verdade é 1.000 aí, tá bom? Então aqui, ó, coloca um zero aqui, então é de mil metros. A primeira curva, ela inicia-se na estaca zero, né? E aí trata-se de uma rodovia de classe 1, terreno montanhoso. Aí tem 4 perguntas aqui, ó. Qual o valor dos raios, né? O R1, R2. E ele ainda pergunta, podemos mantê-los, né? A hora que a gente encontrar o raio 1, o raio 2, se a gente pode mantê-los. Qual a distância entre os pontos de interseção entre PI1 e PI2? Terceiro, quais as estacas dos pontos notáveis das curvas, né? PC1, PT1, TS, TS2, ST2, né? E assim por diante. E qual é a estaca do ponto final? Então vamos lá, pessoal. Eu vou explicar passo a passo como é que se procede para fazer esse exercício. Então aqui, ó, tá a configuração. P1 está na estaca 28 mais 0,1721. Aqui está o 70. Essa aqui é a primeira curva, à direita, né? E a segunda curva, a deflexão dela está à esquerda, tá? E automaticamente ele está falando que está em transição. Então, uma curva aqui, ó, em espiral, né? Uma curva em espiral. Então, o primeiro cálculo é como se você fizesse essa curva 1 aqui, como se fosse uma curva simples mesmo, né? Você só não vai poder fazer os mesmos, a fórmula, como essa curva 2 aqui fosse uma curva simples, porque ela está em transição. Se você fazer a curva, usar as mesmas formas da curva 1, vai cometer o erro, o carro vai sair fora aqui, ó. Ela não vai encaixar. Por isso que o procedimento, quando ela é em espiral, ela é diferente. Então vamos lá. A curva 1 aqui, ó, PC1, tá? Ele é igual ao PT, PI1, tá? É PI1, tá, gente? Menos o T1, que é a tangente aqui, ó. Que é essa tangente aqui, tá?
esse é o T1, tá bom? Entre o PC1 e o PI1. Eu preciso dele, né? Como o PC1 é zero aqui, ó, estaca zero, tá? Então, ele é a distância entre o PC1 e o PI1, é 561,721. Como eu achei isso aqui? Basta você multiplicar aqui, ó, 28 vezes 20 e somar com 0,1721, que vai dar os 561,721. Você tem que transformar essa estaca aqui em metros, tá? Em metros. Você tem que transformar em metros. Transformando em metros vai dar isso aqui. Basta você multiplicar esse primeiro aqui que está em estaca, ó, por 20, tá? E somar aqui que esse aqui está em metros, tá bom? Então dá 561.721. E aí, como é que eu acho agora esse raio aqui, né? Esse raio aqui, né? Ele é exatamente 70 graus, né? E eu preciso achar esse raio. Então, o raio 1, que eu chamo aqui de raio 1, tá? É a tangente 1, essa tangente aqui, ela é igual ao raio, né, que multiplica a tangente do ângulo aqui, que é o 70, dividido por 2. Então, basta você substituir aí, nós vamos achar o raio 1 aqui, ó, que ele tem 802 metros, vírgula, 220. 802,220 metros é meu raio aqui. Eu achei meu raio, então aqui eu preciso, né, do desenvolvimento disso aqui, ó, entre o PC1 e o PT1, né? Então, ó, o desenvolvimento é essa fórmula, tá? πr1 vezes o ângulo dividido por 180. Basta eu substituir tudo aqui, eu vou achar 980,097 metros. 980,097 é esse desenvolvimento aqui. Ele tem quase 1 quilômetro, né? Para chegar aqui, para pegar essa tangente aqui, tá? E aí, para finalizar essa curva 1, né? Para mim determinar o PT1, eu não sei aqui, ó, qual que é o meu valor do PT1 aqui, ó, o ponto de tangência que está saindo aqui para depois encontrar outra curva. Então, ó, PC1 mais o desenvolvimento, tá? É igual o PT1. Então, ó, basta você substituir. Aqui é zero, né? O desenvolvimento 900,097. Então, meu ponto de tangente 1 aqui é 980,097, ou ele está na estaca 49 mais 0,097 metros, tá? Então, a curva 1 nós já matamos, né? Então, ó, não se esqueça que o PT aqui, ó, está na estaca 49 mais 0,097 metros, ok? Então, ó, isso aí foi dado a curva simples, porque a primeira sempre vai ser uma curva simples, em sequência, depois tem a transição aqui, ó, né, de uma curva em espiral. Depois ela começa a pegar aqui uma espiral, tá? Então vamos lá. Para a curva 2, eu mudei os conceitos aqui, obedecendo a figura que tem lá no Moodle da aula, né, para facilitar. Lá a transição total lá, ele chama de LC, né, comprimento da corda, né? E vocês podem observar lá que tem um DC. E eu coloquei 0 aqui, e o SC igual a DC, ou DC, né? Por que zero? Porque se você olhar na figura lá,
ele está exatamente no meio ali, então eu considero partindo para o lado direito ou para o lado esquerdo, ele está meiando essa curva, tá? Então, meu ângulo ali, ó, ele é 2 vezes o ρS. Eu estou chamando de ρS, tá? Eu posso chamar de ρC, né? De ângulo da corda, né? Mas significa que é da curva, tá? Então, esse ângulo aqui da corda aqui, ó, 70 dividido por 2, 35, e eu transformei em radiano, porque as próximas fórmulas aqui é em radiano, tá bom? Então, ó, o LS máximo aqui, ou LC, que o pessoal chama lá, é fácil de calcular. É o ST2 menos TS2 dividido por 2. Eu acho, é só você transformar, tá? Você transforma as estacas em metros. Eu já expliquei como é que faz isso aí, né? Basta você multiplicar a parte da estaca por 20 e somar os metros, né? E aí você fazendo, transformando aí, depois você diminui um do outro, o ST2 do TS2, né? Vamos marcar o L máximo, 487,2025 metros, tá? Agora, para mim achar o raio, né? Eu tenho essa formulazinha lá, ó, o R2, porque nós estamos tratando da curva 2, é o LC, o LS máximo, o LC, que o pessoal chama, né? De 2 vezes o ângulo de OS que nós já temos, né? Então, ó, basta você substituir, ó, 487,2025 dividido por 2 vezes o radiano aqui, que é do ângulo, tá? Porque o OS é em radiano aqui, e eu tenho que o meu raio 2, ele é bem menor que o raio, vocês podem perceber, ó, apesar que os ângulos são iguais, mas o raio é completamente diferente. 398,780 metros é meu raio 2. Aí, eu preciso achar esse aqui, ó. Esse TE aqui, ó, que é entre. Que é esse aqui, ó. Eu chamo de TE. É entre o PT1 e o TS2. Então, como é que eu acho esse TE aqui? É o TS2 menos o PT1. Então, você transforma tudo em metro, né? Já tem os valores lá, né? E eu vou achar o meu espaço ali entre o PT1 e o TS2, 358,596 metros, quase 359 metros. Esse YCS aqui e o XS, as fórmulas, elas estão lá no. Eu não quis demonstrar aqui porque elas são muito grandes. Depois vocês conferem aí. É só pegar lá, tá lá no mudo a fórmula lá da espiral, esse YS e o XS. Não se esqueça que para você entrar lá o FIS aqui, ó, o OS, tem que se transformar em radiano. Então nós achamos esses valores aqui, ó. O Y é 766,949 metros e o XS 63,214. Aí, o que eu preciso, né? Eu preciso aqui, ó, antes de chegar nessa fórmula, eu preciso achar esse Pzinho aqui, ó, que também está na fórmula lá, tá bom? Então, basta você substituir aqui, ó, tá? Que a gente acha o P aqui 24.801, tá bom? E, além desse Pzinho aqui, nós também temos o Qzinho. Se você olhar na figura lá, ele tem uma importância, né? Que é
o que é o Qzinho, né? O Qzinho 766,49, que é o YS, né? Menos o 398, que é o R2. Então eu tenho o meu Q 538,217. Para que eu preciso o P e o Q, né? Para me achar esse T aqui, ó, o TT aqui, ó, tá? Esse TT aqui, na verdade, é esse T aqui, tá? Então ele tem essa fórmula aqui. Basta você substituir todos os dados aqui, ó, tá? Nós vamos achar esse T aqui, 800, a tangente, né? Tangente da curva 2, 834,881. E aí, finalmente, a gente acha o PI2, né? O PI2 é o D1 mais o TE e mais a tangente, né? A tangente da curva 2, né? Depois do TS2, do ST2, tá? Então, basta também você substituir, você transformando-os em metros, e eu tenho PI2, 2.173,575 metros. Você transformando em estacas, basta você dividir isso aqui tudo por 20, agora você tem que fazer ao contrário. Você divide por 20, vai dar 108, alguma coisa. O 108 já é estaca. Aí você diminui de 108, vai dar 0,13570, alguma coisa, você multiplica por 20 e que vai dar 13.574. Tá bom? E aí, nós achamos o PI2, né? PI2 aqui, ó, tá? Vocês podem notar que está vindo em sequência, né? Estaca 108, tá? E aí, para mim achar o ponto final, que ele está pedindo o ponto final, então, o ponto final ele está falando que a distância é 1.000 metros, que é 1 quilômetro, menos o TE mais, né? Mais o TT, né? Então eu tenho aqui, ó, 2.461,217, que é a minha distância do ponto final, né? Lá da estaca zero até lá, o ponto final é esse aqui que vai dar na estaca 123,217 metros. Então, ó, respondendo aquelas 4 perguntas, podemos mantê-los? Sim. Por quê? Por que a gente pode manter? Porque nós temos essa distância aqui, ó. Se o PT1 fosse exatamente em cima do TS2, não teria, a gente não poderia manter esses raios. Teria que modificar aqui, fazer outro cálculo para que esses desenvolvimentos e raios tivessem uma distância, né? O carro tem que ter essa tangência na espiral, na curva em transição, senão ele não consegue entrar na curva, tá bom? Então, podemos mantê-lo sim. Segundo, qual que é a distância entre o PI2 com o PT1, né? Então, ó, nós temos aí a distância de, é só substituir, nós temos a distância de 1.193,478 metros, tá bom? E a curva 1 e a curva 2 é que ele pediu os dados notáveis, então na curva 1 é o PC1, PT1 e o PI1. Então está aqui todos transformados em estacas. E a curva 2, TS2, 66, também tudo em estacas, né? O PI2, 108, o ST2, 115 mais 3,098. E finalmente, para responder,
está o final 123, 18,217 metros. Tá? Então aí, gente, qualquer dúvida é só me procurar e que eu tiro todas as dúvidas que vocês quiserem. Tá bom?